Bom dia, amados irmãos. Nós estamos reunidos mais um domingo pela manhã, esse domingo sendo o segundo domingo do mês, um domingo de muitas bênçãos que recebemos no culto presencial, e gostaria que você também fosse alvo dessas bênçãos. Hoje nós temos a oportunidade de, na igreja, estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor, a qual depois temos a dedicação de procurar levar essa Santa Ceia na casa de muitos irmãos, como temos feito, para que essa comunhão chegue em cada família, para fazer com que sejamos edificados mutuamente uns pelos outros, naquilo que o Senhor Deus quer estar fazendo na nossa vida. E no decorrer deste culto também teremos um momento de singela homenagem. Hoje é Dia dos Pais, a qual já antecipadamente queremos rogar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a vida de todos os pais da nossa igreja, recebendo uma bênção redobrada do Senhor, sabendo que você está reunido em famílias e se alegrando por esse dia tão agradável. E que algumas crianças da nossa igreja tiveram a preocupação de estarem fazendo pequenas apresentações, e você terá a oportunidade de estar vendo isso, para que através desse momento não apenas venhamos a estar valorizando a figura de cada um dos pais da nossa igreja, mas acima de tudo ver a ação do nosso Deus como Pai Celestial, abençoando a vida de cada um, a vida de todas as famílias. E desde já rogamos que a graça do Senhor Jesus Cristo seja muito abundante na sua casa, na vida de todos nós. Eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra no livro de Efésios, que é o início de uma oração do apóstolo Paulo, aonde no capítulo 3, o verso 14 e a primeira parte do verso 15 vem a nos dizer assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família. Todas as nossas famílias têm essa grata satisfação de ter a Deus como nosso Pai vivo e verdadeiro, o Pai que está nos céus, mas também sabermos que esse Pai é aquele que tem nos sustentado, nos abençoado, e a Ele devemos de estar expressando toda a nossa gratidão. Vamos curvar a nossa cabeça, e os irmãos que estiverem em suas residências, tiverem a possibilidade de estar dobrando o joelho diante do Pai, como o apóstolo Paulo esteve fazendo, faça isso na presença do nosso Senhor. Oremos. Pai bendito, te damos graça pelo teu amor que é incomensurável. Te damos graça pela ação do Senhor na vida de cada um de nós, de nossas famílias, sabendo que todas as nossas famílias tomam o nome a qual temos a Ti como o Pai Celeste que está sobre nossas vidas. Aquele que não nos desampara e que tem protegido a cada um de nós, nos dando saúde e nos dando a oportunidade de neste dia estarmos cultuando o nome do Senhor, nos alegrando pela vida de todas as famílias e de cada pai dessas famílias. Te rogando, ó Pai, que Teu nome seja honrado através de cada um deles e que todos tenham dentro do coração o desejo de seguir os exemplos que o Senhor deixou como Pai Celeste, abençoando a vida de cada família e como pais estarmos abençoando a vida de nossas esposas, a vida também de nossos filhos, para que a Tua graça se manifeste e a Sua glória se revele dentro de nossas casas. Obrigado, Pai, porque podemos glorificar, cultuando o Teu nome nesta manhã, com todas as famílias, aonde se encontrarem, se reunindo no nome santo de Cristo Jesus. É em nome dEle que também nós te oramos. Amém, Senhor Deus. Vamos estar louvando, engrandecendo ao nome desse Senhor, que é o nosso Pai.
Na nossa sequência dentro do livro de Efésios, nós temos visto coisas que são muito preciosas para a nossa edificação. No último domingo, nós entramos na parte prática do livro. A partir do capítulo 4 até o final, nós estaremos vendo muitas coisas que podem ser aplicadas na nossa vida para que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, no sentido de que a nossa vida seja uma vida íntegra diante do Senhor e de bom testemunho para com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E estivemos vendo até o verso 6 do capítulo 4 a realidade que Paulo trabalha, a questão da nossa maturidade em Cristo Jesus, buscando ter as virtudes que ele menciona ali, e dentre essas virtudes, elas são fruto do Espírito que são produzidos na nossa vida e que deve dominar o nosso ser de uma maneira muito grandiosa. E depois falamos sobre a unidade da Igreja de Jesus nas diversas expressões que em poucos versos ali, como do verso 4 até o verso 6, vai procurando mostrar essa unidade, tendo exatamente a Deus na sua trindade como o exemplo maior dessa unidade que devemos de estar cultivando na nossa vida, nos nossos relacionamentos, seja eles familiares, seja eles de modo mais amplo, principalmente dentro da Igreja do Senhor, porque é justamente essa unidade que nos leva a uma firmeza também de fé e uma firmeza daquilo que Deus procura produzir na nossa vida de uma forma muito eficaz. Hoje eu quero fazer uma pequena interrupção, mas ainda continuando dentro do texto, e refletir isso à luz daquilo que nós também estamos comemorando hoje como Dias do Pai. Porque este dia é um dia que é celebrado familiarmente, mas é um dia que também a gente pode ter como espelho a Deus como nosso Pai. E a nossa reflexão será baseada apenas em um verso, que é o verso 6 do capítulo 4 de Efésios, que nos diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É muito interessante a gente, apenas nesse versículo, tentar fazer uma meditação, mas não deixando de lado a gente observar a profundidade que ele coloca em determinadas coisas ali, principalmente pelo fato de que podemos estar observando palavras repetitivas que o apóstolo Paulo coloca. E a palavra a qual eu chamo a tua atenção para que você perceba é num versículo tão pequeno, ele repetir todos e dentro das suas colocações
mostrar uma totalidade daquilo que o apóstolo Paulo está querendo mencionar. Isso está relacionado com a forma em como ele apresenta a Deus como nosso Pai. Tanto que, inclusive dentro do original grego, como assim também está traduzido basicamente em todas as versões, ele diz Deus e Pai, apresentando a Deus como Pai de todos nós. Mas isso não é apenas uma realidade dentro desse versículo. O livro de Efésios, Paulo já menciona isso por outras vezes, e a forma como Deus se coloca como Pai de todos aqueles que têm a Ele como o seu Deus vivo e verdadeiro. Ainda nesse culto fizemos menção do verso 14 do capítulo 3, quando no início da sua oração ele diz que me ponho de joelhos diante do Pai. Essa paternidade que o apóstolo Paulo entendia, da forma como Deus cuida de cada um de nós com um amor tremendo, e da forma de reverência em que a gente tem que se colocar em obediência, em respeito a Deus como o Pai Celeste que está sobre nós. E mesmo assim, ainda no capítulo 1, falando a respeito da filiação que alcançamos por Deus através de Cristo Jesus, no verso 5 ele diz que isso é uma adoção a qual Deus designou para que viesse ser por meio de Cristo Jesus, tornando-nos a cada um de nós como seus verdadeiros filhos. E se pegarmos esse pressuposto dentro de muitos outros textos que encontramos nas Escrituras, inevitavelmente vamos nos remeter para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, quando ele diz que a todos quanto receberam a Cristo Jesus, Deus nos deu o poder de nos tornarmos seus filhos. Então, somos filhos de Deus pela adoção que Ele nos fez em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo menciona no capítulo 1 do livro de Efésios. Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, como João menciona no seu Evangelho, logo no início, no capítulo 1. Mas nesse versículo a gente vai entender a expressão da paternidade de Deus em alguns pontos muito específicos que devemos de ter entendimento. Por exemplo, primeira coisa que devemos de ter plena consciência expressada neste versículo: esse Deus que se apresenta como Pai é um só. Não existe um outro Deus sobre a face da terra ou nos céus que não seja o Deus vivo e verdadeiro, mencionado nos mandamentos, principalmente o primeiro mandamento em dizer que não há outro Deus a não ser o nosso Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, e esse Deus se apresentando como Pai, não existe um outro Pai celeste a não ser esse Deus a quem nós colocamos e confiamos a nossa vida. De certa forma, o apóstolo Paulo estava combatendo o panteão religioso grego, a qual as pessoas da cidade de Éfeso procuravam cultuando Diana dos Efésios e tantos outros deuses que faziam parte do panteão grego. Como também poderia colocar isso dentro de uma realidade romana, do próprio panteão romano, buscando fazer com que os irmãos gentios da igreja de Éfeso, e também se torna para o nosso entendimento, de que não existe outro Deus e Pai a não ser o Pai Celeste, a qual por meio de Jesus Cristo nos ensinou a dirigir as nossas orações, quando ele, ao afirmar, disse: quando orares, dizei, Pai nosso que estais nos céus. É a ideia daquele Pai que nos guarda, que nos abençoa, que tudo nos concede, que faz com que seus filhos sejam amparados e protegidos por Ele. Um Pai que, através do seu caráter, manifesta um amor muito grandioso a favor de cada um de nós e que é o único e verdadeiro e vivo Pai a qual devemos de estar colocando a nossa vida. E no versículo, depois dele expressar a um só Deus e Pai, sabendo que este Deus que se revela como Pai é único, diz que Ele é Pai de todos.
Aqui tem uma ideia muito abrangente. Basicamente, todos os comentários eles mostram a realidade de que Deus, na sua infinita soberania, Ele é Pai de toda a criação, é Pai de todos os homens, é Pai no sentido de estar tendo o controle absoluto sobre todas as coisas, seja no céu como sobre a terra. Por isso, logo em seguida, ele diz, Deus e Pai, o qual é sobre todos, está acima de todos, tem o domínio sobre todas as coisas. O seu poder exerce sobre a vida de todos, porque ele é absolutamente onipotente e onipresente em estar fazendo com que a sua grandeza se manifeste tanto sobre aqueles que receberam a adoção por meio de Cristo Jesus, como aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus, não se tornando seus verdadeiros filhos. Ele tem essa soberania sobre todos para agir, como logo em seguida ele menciona, agir por meio de todos. Deus não se limita a fazer com que a sua ação ou a sua atuação seja apenas sobre a vida daqueles que lhe pertencem, principalmente sobre a vida daqueles que não lhe pertencem, as pessoas entendendo isso ou não, tendo aceitação disso ou não, querendo isso ou não, Deus tem o poder de agir sobre a vida de todos, da maneira como Ele quer, da maneira como Ele define para que seja feito, para estar cumprindo os seus propósitos eternos sobre a vida de todos nós. Vamos observar o tempo que nós estamos vivendo e você perceberá um exemplo muito claro a esse respeito. No início do ano, muitas pessoas fazendo inúmeros planos e Deus, na sua infinita soberania, usou uma coisa invisível, conhecida como um vírus, que veio estar intervindo na vida do mundo inteiro. E por isso Deus age da maneira como Ele quer, tendo domínio sobre todas as coisas, e por isso Ele age por meio de todos, inclusive da minha vida, inclusive da sua vida, para cumprir os seus propósitos, em abençoar a vida de muitas pessoas a quem Ele quer estar abençoando. Então, vamos vendo exatamente a forma como Paulo coloca aqui. Ele é um Deus e Pai, que é o único Deus, Pai vivo e verdadeiro. É o único Deus que está sobre todas as coisas, tendo domínio sobre tudo aquilo que existe neste mundo, seja seres vivos, seja seres inanimados, toda a sua criação está sobre o seu domínio. E esse Deus tem o poder de agir por meio de todos, indistintamente de pessoas que confiam nele ou não. Deus é poderoso para agir da forma como Ele quer. E uma coisa muito grandiosa que Paulo vai concluir nesse versículo, ao dizer que Ele está em todos. Aqui tem que ter cuidado para não ter uma visão do panteísmo, uma visão filosófica completamente errada, de achar que Deus se faz presente de maneiras diferentes na vida das pessoas e aonde Ele quer estar. Ao dizer que Deus está sobre todos, talvez nós poderíamos colocar aqui de uma maneira muito simples, na realidade que o apóstolo Paulo coloca também no livro de Efésios, quando, ao conceder a promessa, ainda no capítulo 1, diz que o Espírito Santo de Deus, por promessa, se torna o penhor na vida daqueles que colocam a sua vida nas suas mãos. Deus está na minha vida por meio do seu Santo Espírito que opera em mim. Deus está na sua vida, que crê em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito que age dentro de você para fazer com que os seus propósitos, que ele menciona nos versos anteriores a respeito de maturidade e unidade,
seja algo completado dentro da nossa vida e de todos nós como sua igreja, e também completando naquilo que ele vai falar a respeito do verso 7 em diante, mostrando o serviço que devemos de ter para, com o meio de Cristo Jesus, para o nosso crescimento e o crescimento da igreja, e esse crescimento ser algo que venha a ser uniforme para abençoar a vida de todos nós. Por isso, podemos, lendo esse versículo, de que ele é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Ele está em todos nós, manifestando a sua graça, o seu querer, a sua bondade a nosso favor. A esse Deus e Pai devemos de ter a nossa vida sempre nas suas mãos. A esse Deus e Pai, nós como pais devemos de estar nos espelhando, tendo Ele como o maior exemplo para seguirmos e praticarmos, através da sua vida dentro de nós, aquilo que devemos de ser, como pais dos nossos filhos, a qual Deus coloca diante de nós confiadamente, para que criemos eles para o Senhor, para que venham estar sempre firmes no caminho do nosso Deus. Que sigamos esses exemplos, que venhamos vivenciar a esse Deus Pai dentro da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meu querido Pai, meu pai é um amigo verdadeiro e fiel, sempre foi meu companheiro. É justo e decidido, mas também é amigo. É como uma criança, sempre brincando e nunca se cansa. é calmo e compassível, possuir muitos atrativos. Meu pai não é sábio que nem Salomão. Não é paciente como Jó e nem tão forte como Sansão. Porém, me ame com o amor de Abraão. Meu pai tem seus defeitos, não é perfeito. Mas dá o seu melhor por mim. Meu pai é um fiel companheiro, que me nega um prazer no presente para poupar-me de dores no futuro. Meu pai é muito trabalhador. É por isso que eu amo tanto. Meu pai possui muitas qualidades. É meu guia orientador. Com suas lições de vida me faz enxergar. Nosso pai também é um filho que precisa de conselhos. Abraço de pai. E por isso ele me ama tanto. O meu pai também chora. Também tem medo. Mas eu amo ele mesmo assim. Meu pai é aquele que mostra o caminho para o Pai do céu. Que através do seu amor e cuidado me faz sentir Quanto Deus me ama e cuida de mim. Obrigado, Pai, por você ser a melhor imagem que eu tenho. do nosso Pai que está no céu. Senhor, muito obrigado. Mais um dia que o Senhor nos dá, cuida da vida dos nossos pais, Senhor. Abençoa eles. Em nome de Jesus, amém. Amo você, papai. Te amo muito, papai. Te amo, papai. Te amo, papai. Eu te amo, papai. Te amo muito, papai. Eu te amo. Amo você, meu papai. Papá, papá. Papá. Feliz Dia dos Pais! Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola.
me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Oh, Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que... Queremos estar desejando um domingo muito abençoado para todas as famílias da nossa igreja, sabendo que você estando reunido, você pode estar se alegrando de uma maneira muito gostosa com a presença das pessoas com quem você mais ama e saber que Deus está presente na sua casa por meio do seu Santo Espírito que atua na vida de todos nós. E que seja um dia em comemoração ao Dia dos Pais com muita alegria embaixo da bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito venha estar abençoando todas as famílias da igreja desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.